6 sinais que você foi marcado por Deus para algo grande, para algo poderoso. Muitas vezes os sinais que Deus dá a pessoas que não conseguem identificar, mas esses sinais são sinais da grandeza de Deus. Eu creio que dentro de cada ser humano há um potencial incrível. Deus tem um plano para você extraordinário. Mas se você não perceber que você foi marcado por Deus, se você não perceber que Deus, ele sinaliza para você o caminho do seu propósito, o caminho do seu destino, você pode perder de viver o que Deus tem para sua vida. Você sabe aquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus? Esse é um ditado errado. Sabe por quê? Porque existe um caminho certo para você chegar a um destino. E se você quer chegar ao destino que Deus tem para você, isso não vai acontecer, sabe, de qualquer maneira. Você tem que perceber o que Deus tem para sua vida. Eu acredito que pessoas podem ter muito sucesso em uma área e nunca terem sido chamadas para aquilo. Eu acredito que Deus tem um plano infalível. Deus tem um propósito incrível com cada pessoa. E se você quer descobrir o seu propósito, você precisa prestar atenção nos sinais que Deus tem dado para você ao longo da sua trajetória, ao longo da sua caminhada. A Bíblia nos diz em 1 Pedro 2,9, e eu quero ler esse versículo para você, diz assim, preste atenção, porque você foi chamado por Deus para algo grande. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus chamou você. Deus chamou você das trevas para a luz. Através de Jesus Cristo, você pode viver o incrível aqui nessa terra. E quando você conhece a Jesus e começa a andar no propósito dele, ele vai apresentando para você o seu destino. Ele vai apresentando para você o seu propósito. Todos os planos que você tinha antes de conhecer Jesus, todos os projetos que você tinha antes de conhecer Jesus, você vai ter que comparar esses planos e projetos com os planos de Deus. Sabe, gostaria eu de ter acesso ao caderninho de Deus, podemos dizer assim de maneira simples, para ver o que é a vontade de Deus para a minha vida e o que não é a vontade de Deus. Ainda que a palavra de Deus ela me instrua a caminhar pela vontade de Deus, existem fatos do nosso propósito, do nosso destino, que são um mistério. Por exemplo, o que você vai fazer, as pessoas que você tem que se conectar, as portas que vão se abrir, o que são portas de Deus, o que não são portas de Deus, para onde eu irei, segundo o propósito, segundo o destino que Deus tem para a minha vida. É isso. E se você é uma pessoa marcada por Deus, você vai ter alguns sinais, os sinais que Deus vai dar. Quando nós olhamos para Jesus e nós vemos que quando ele veio a esse mundo, ele foi perseguido. Ele foi, eu posso dizer, rejeitado pelos homens. Eu já posso identificar algumas coisas aqui. Primeira coisa, toda pessoa que Deus marcou ela, que Deus tem um propósito na vida dela, o inimigo vai tentar ceifar a vida dela. E muitas pessoas relatam, e não é de hoje, que o inimigo tem tentado tirar a vida dela. Inclusive, há pessoas que escapam da morte uma vez, escapam duas, e depois acabam morrendo. E você vê que aquela pessoa, mais do que a maioria, ela teve mais, eu posso dizer, incidentes na vida. E claro, talvez você diga assim, não, mas, certo, havia um plano para essa pessoa morrer, é por isso que ela estava tentando escapar. E eu digo para você ao contrário. Deus tinha um grande plano para a vida daquela pessoa. E se ela percebesse isso, ela ia buscar ajuda em Deus para sair das mãos do inimigo, para fugir, sabe, do laço do diabo. Eu acredito que pessoas podem partir prematuramente aqui dessa terra. Deus tem um grande propósito. É claro que pessoas podem partir antes, certo? Às vezes o plano de Deus, Jesus morreu com 33 anos e meio, mas ele cumpriu o seu propósito. E a minha oração é para que eu consiga cumprir o propósito de Deus aqui na minha vida.
dependente da idade que o Senhor me chamar. E você tem que entender isso para você. Então, o primeiro sinal de uma pessoa que foi marcada por Deus para algo maior, o inimigo vai tentar tirar a vida dela. De alguma maneira, ele vai tentar ceifar, certo? E é por isso que você precisa andar pelo propósito de Deus, porque no propósito existe uma proteção diferente sobre a sua vida. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Habitar em um lugar onde a presença de Deus está. Habitar no propósito de Deus, aonde Deus determinou para você. Aí vai ter segurança e vai ter livramento para a sua vida. A segunda coisa, que eu acredito que é um sinal de uma pessoa que é chamada por Deus para coisas maiores, é a perseguição. Tem gente que relata que desde criança sempre foi muito perseguido através da inveja dos colegas, através, muitas vezes, na escola, no trabalho. Essa perseguição é sinal de que existe algo na sua vida que está incomodando a vida de outras pessoas. Tem gente que carrega algo tão grande, tão poderoso de Deus, mas ele mesmo não vê. Ele mesmo não identifica o que carrega da parte de Deus. A Bíblia diz que Jesus foi extremamente perseguido. Foi extremamente perseguido. E um detalhe, se você olhar para Jesus, você não entende a perseguição. Por quê? Ainda que, claro, ele pregava algumas coisas que os religiosos, sabe, eles não queriam aceitar. Nós sabemos que existe um combate aí da luz e das trevas, mas Jesus fazia o bem para as pessoas. Jesus fazia o bem, ele curava os doentes, sabe, ele não era um tumultuador, ele não era um agressor, não. Jesus, ele fazia o bem, ele pregava a palavra para as pessoas, ele curava os doentes, ele se aproximava dos leprosos, sabe, ele era alguém amoroso, ele era um ótimo líder e trazia palavras de vida. Então, sabe, a perseguição que havia contra ele, nós sabemos, né, do que agia por trás, e era isso que incitava os homens contra Jesus. Então, perseguição. Perseguição é um sinal de que você carrega algo grande e tremendo da parte de Deus. A terceira coisa é a inveja. Por mais que você seja uma pessoa, sabe, simples, talvez você não seja uma pessoa que ostenta, mas você sempre foi muito invejado. E algumas pessoas relatam isso desde a sua infância, uma inveja muito grande. Uma inveja muito grande, sabe, que daí não é só a perseguição, é também a inveja. Tudo que você faz, mesmo que você faça e sempre, sabe, as coisas não querendo um reconhecimento, você chama atenção. E isso é uma graça que Deus colocou sobre a tua vida. Eu não creio que isso é uma maldição. Eu creio que isso é uma bênção, porque você carrega algo de Deus, mas que você ainda não identificou, certo? A Bíblia diz que invejavam Jesus, invejavam ele porque ele estava sempre rodeado de pessoas. Jesus tinha certos acessos que os líderes religiosos não tinham, e seu ministério crescia e falavam muito. A Bíblia diz que a fama de Jesus era célere, ou seja, ela ia muito longe, ela alcançava muitas pessoas. Então é isso que eu quero dizer para você. Toda pessoa, toda, e é marcada por Deus para coisas grandes, toda pessoa que é marcada por Deus para coisas grandes, essa pessoa, ela vai ser invejada. Essa pessoa vai ser invejada, essa pessoa vão invejá-la de uma forma diferente. O quarto sinal de uma pessoa que tem esse chamado maior por Deus, é marcada por Deus para coisas maiores, ela é uma pessoa que faz tudo com extrema excelência. Extrema excelência. E um detalhe, ela faz tudo com excelência de acordo com as possibilidades dela. Porque a excelência não é você fazer as coisas com um material mais caro, ou você fazer com a maior riqueza do mundo, não. A excelência é você fazer o seu melhor com aquilo que você tem nas suas mãos. E toda pessoa que é marcada por Deus, tudo que ela faz é com excelência. O trabalho dela é com excelência. Sabe, as coisas que ela tem, ela cuida. Ela é excelente naquilo que ela faz. Por quê? Porque isso está sobre ela. Isso é
eu posso dizer que é uma característica de Deus na vida dela, a excelência, porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Ou seja, tem uma essência de Deus muito forte na vida daquela pessoa. Tem uma essência de Deus, levando ela, sabe, não ao perfeccionismo, mas à excelência. É fazer o melhor com aquilo que você tem em mãos. O quinto sinal de uma pessoa que é marcada por Deus são sonhos e visões proféticas, onde Deus fala com ela muito através de sonhos. Inclusive, ela tem sonhos proféticos, Deus dá revelações para ela. Ela já teve visões, certo? Esse quinto sinal geralmente está ligado a pessoas que vão ter uma grande influência no mundo, pessoas que vão impactar, pessoas ou que serão pessoas de autoridade, ou serão pessoas que são como embaixadores de Deus aqui nessa terra para levar a palavra, para levar muitas vezes a música, a arte para frente, enfim, são pessoas que Deus vai usar de uma maneira diferente. E antes de eu falar da sexta coisa, eu quero pedir para você que está entrando aqui nessa live, que você já deixa a sua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, te inscreve agora. Vamos andar juntos. Deus tem um propósito muito grande com a tua vida. Se você chegou até aqui, se algum desses pontos aqui é familiar a você, Deus colocou algo sobre a tua vida e você precisa descobrir. Daí você me pergunta, e como eu posso descobrir isso? Você pode se aproximar do Espírito Santo. Você pode andar no profético. Andando no profético, muitas coisas vão se abrir na sua vida. Você vai ver o tanto que Deus vai liberar sobre a tua vida a partir do momento que você se aproximar. Você se aproximar dele, que você se aproximar do propósito dele. Bem, e a sexta coisa eu poderia enumerar mais coisas, mas eu acredito que isso é muito importante. A sexta coisa, o sexto sinal de que uma pessoa foi marcada por Deus, ela sonha muito, mas eu não estou falando agora dos sonhos que vêm quando você dorme. Ela tem dentro dela um desejo de realizar coisas maiores. E isso não é, sabe, ganância, isso não é uma ambição ruim, não, mas ela tem o desejo dentro dela de realizar coisas maiores, de ajudar pessoas, sabe, de construir algo, poder dar emprego para as pessoas, de poder realizar algo grande para Deus. Ela é uma sonhadora, ela sonha, ela vê as coisas de uma maneira diferente. Só que muitas pessoas, quando têm esse sexto sinal, eles enveredam para o caminho do empreendedorismo e muitas vezes para o caminho também do egoísmo, vivendo apenas para si. E quando na verdade se trata de algo muito maior. É claro que esse sexto sinal é uma força motriz dentro da pessoa, é algo que Deus colocou dentro dela de conquistar, de ter, de avançar. E isso é uma coisa de Deus. Só que se isso não for direcionado pelo Espírito Santo, vai levá-la por caminhos errados. É por isso que tudo que Deus coloca na nossa vida só vai ser direcionado da maneira certa pelo Espírito Santo, ouvindo a Deus na palavra. Eu creio que Deus tem um grande chamado na tua vida. Há um grande propósito de Deus aí para você. Mas você precisa estar próximo o suficiente do Espírito Santo para aprender, sabe, a entender as sinalizações de Deus na tua vida. Certo? Não tem ninguém nessa terra que vai ajudar você a compreender o seu destino como o Espírito Santo. Amém? Deixa eu orar por você. Permita-me